Vamos iniciar o culto nessa noite. Desde já eu te peço para que você aquiete o teu coração e deixe que Deus penetre na tua vida e fale profundamente ao teu coração, porque foi para isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite, para falar ao nosso coração. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Esperança viva.
provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesta noite. Amém? Com alegria que estamos iniciando neste sábado, este culto de louvor e adoração a Deus, em gratidão pelos 78 anos da vida eclesiástica desta igreja, Igreja Presbiteriana em Pombal. Quero convidar os irmãos a abrirmos nossas Bíblias no Salmo 84. Pedir para você dar um pouquinho mais de retorno aqui, meu amado. Aumentar mais um, isso. Salmo 84, irmãos, ao encontrar o texto, vamos nos colocar de pé para esta leitura alternada do Salmo 84. Logo em seguida, o reverendo Luiz estará orando, invocando a bênção de Deus, o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo todos os atos deste culto nesta noite. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Feche os seus olhos, curva seu fronte e vamos orar. Ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade Santíssima. Ó Deus Todo-Poderoso, em Tua presença nós estamos aqui, ó Pai, em Tua casa, para louvar, bendizer, Te agradecer e adorar o Teu nome na beleza da Tua santidade, por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida da Tua igreja. E em especial nesta noite, ó Deus, nós Te adoramos, nós Te agradecemos pelos 78 anos de bênção que o Senhor concede a esta igreja,
pelos 78 anos da proclamação do Evangelho aqui na tua casa. Deus, muito obrigado pelos teus servos, ministros do Evangelho, que já passaram por esta casa. Ó Deus, que o Senhor continue a abençoar. Que o Senhor continue abençoando o teu povo. Que o teu Santo Espírito, nesta noite, ó Deus, possa sondar cada coração e que possa conduzir cada um dos teus servos e todos aqueles que aqui se encontram, para que junto, ó Deus, possamos louvar e glorificar o teu santo nome. Portanto, recebe a nossa gratidão nesta noite e que o teu nome, e que somente o teu nome seja glorificado. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Nós te oramos assim agradecidos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos, a Deus. Vamos, com alegria, adorar e glorificar o nome do Rei Jesus. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Santo, Santo, nosso Deus eterno Pai. Santo, Santo, dê-nos bênçãos por Jesus. Vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Se conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai. Para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, se louvor em alta voz. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Cantem, louvem lá nos céus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Nós vamos continuar adorando ao Senhor com o hino As Muitas Bênçãos, que é o número 63 do nosso novo cântico. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, diz de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos usa de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las
da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve, ai, não te desanimes. Seu divino auxílio, minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas pessoas dizes, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia. Irmãos, nesta noite, nós aqui estamos para agradecer a Deus, para louvá-lo e para expressarmos realmente quantas bênçãos esta igreja no decorrer desses anos tem recebido do Senhor. Deus permitiu que no decorrer dessa longa história, Deus escolhesse aqueles que deram seus primeiros passos na vida cristã e começaram a obra missionária neste lugar. O interessante é que, desde o início, Deus já havia preparado toda a sua liderança, o seu primeiro pastor, os presbíteros, os diáconos, e aí começou a nascer as sociedades internas, e daí então nós recomendamos àqueles que, porventura, gostaria de conhecer um pouco mais o nome de todos os pastores que passaram por esta igreja, aqui onde tem esses três quadros ali, nós temos a relação de todos os pastores que passaram por esta igreja. Uns já estão na glória, outros continuam servindo ao Deus da obra, e também Deus permitindo que esta geração continue anunciando as boas novas de salvação nesta cidade. Então nós estamos muito felizes por poder agradecer a Deus neste sábado e domingo, por estas bênçãos que Deus tem derramado na vida da Igreja Presbiteriana de Pombal. Me alegro de fazer parte também dessa história há 6 anos e meio. Então estou muito feliz, muito contente de poder estar aqui nessa noite, juntamente com todos os irmãos, agradecermos a Deus pelo privilégio de servir ao Senhor neste lugar. Também é um motivo de alegria recebermos aqui o reverendo Gessé Silva. Reverendo Gessé foi pastor auxiliar dessa igreja no campo de Paulista, e também serviu ao Senhor no sertão, ali em Buraninha, em São Domingos, e foi um companheiro, um parceiro, um homem que entregou a sua vida com a sua família, sua esposa, no trabalho ali no sertão. E na última assembleia, em dezembro do ano passado, na Assembleia Ordinária, a igreja aprovou para darmos o título a ele de pastor emérito desta igreja, e no final nós faremos assim, temos aqui a placa para dar em reconhecimento. Ele é um pastor jubilado, hoje mora em Patos, mas agradecer a Deus também pelos serviços que Deus, abençoando sua vida e seu ministério, ele pôde servir ao Senhor aqui e receber em vida. É bem verdade que a gente costuma oferecer nossas homenagens a todos nós. Somos pecadores, merecíamos o inferno, mas Deus é tão bom que nos deu o seu Filho para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Eu convido a amada igreja a se colocar em pé. Pai, maravilhoso é o teu nome. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para aprendermos a mais da tua palavra. Usa teu servo que vai trazer a mensagem, que o Senhor possa estar orientando, possa dar esta mensagem a ele, Senhor. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia de cada um de nós. Abre a vida daquelas pessoas que ainda não te conhecem, que está aqui nesta noite,
que ela possa abrir seu coração e crer num Deus vivo e verdadeiro. Entregamos nas tuas mãos. Amém, Senhor. Se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluias, é esse Deus que governa as nossas vidas, que reina sobre terra, sobre céus. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a por tua obra em nossas vidas.
aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor, e te bendizemos por isso. Só Tu és Deus eterno, ó Deus. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, após esse momento de adoração, chegou um momento tão especial. Eu tenho certeza absoluta que estes 78 anos, as portas desta igreja nunca se fecharam. Talvez esta igreja tenha passado por momentos muito difíceis no decorrer da sua história. Mas bem sabemos que um prédio, um edifício, ele precisa de uma estrutura bem edificada, bem alicerçada para se manter firme até o último dia. E sem dúvida nenhuma, eu creio que a palavra de Deus é o alicerce dessa igreja, é a base desta igreja, é o que fez com que ela permanecesse viva e permanecerá por toda a sua história até a vinda do Senhor. Estou dizendo isso porque agora nós vamos ouvir a mensagem. Então, é Deus falando ao nosso coração. Está conosco, para nossa alegria, para, talvez a maioria não conheçam, o reverendo Tiago, pastor da terceira igreja presbiteriana em Patos, uma igreja que foi organizada esse ano, e ele está completando amanhã à noite um ano, que está à frente desta antiga congregação da primeira igreja, e agora a igreja organizada. Ele veio de Campina Grande para o nosso presbitério, foi ordenado aqui, e é uma alegria grande recebê-lo, receber a sua esposa Fernanda, e trouxe a sogra, a irmã Cida. Isso é que é um pastor que ama a sua casa, ama a sua família. Gostaria que a esposa do pastor, Fernanda, e a sua mãe, a Cida, ficassem em pé para a gente, essa mãe tão jovem, né? Esta é a família do pastor. Está vendo que o pastor, obrigado irmãs, Deus abençoe, o pastor anda acompanhado da sogra. Sigam o exemplo. Sigam o exemplo. Não é? Então, é com alegria e esses laços que estamos construindo com Tiago e a sua família, mais do que colegas de ministério, mas laços de amizade, do amor cristão, laços que ficam para toda a vida. E eu o conheci quando fui pregar na igreja presbiteriana Renascer, em Campina Grande, antes mesmo dele ser seminarista, né? E agora tê-lo aqui é uma alegria muito grande, esse homem de Deus. Eu quero nesse momento passar a palavra para ele, para que ele seja instrumento do Senhor na edificação da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de, nesta noite, tratar com os irmãos a respeito da alegria que devemos ter no ajuntamento do povo de Deus. Eu quero meditar com você no Salmo 122 e dele extrair as lições que o Senhor nos ensina a respeito desta alegria e do contentamento que devemos nutrir em nossos corações quanto ao ajuntamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém à casa de Israel, para renderem graças ao Senhor.
Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Todas as famílias têm uma cultura particular. Todas as famílias prezam por guardar os costumes internos. Por exemplo, existem datas que são muito especiais para as famílias. Aniversário dos pais, uma data expressiva que esteja carregada de uma cultura que se represente por meio de uma viagem específica, o aniversário de um filho, um casamento, a data de um ente querido que já se encontra na sua idade mais avançada. Esses e outros são momentos importantes para a família. E é interessante notar que todas as famílias prezam por manter essa cultura, esses costumes preservados. Alguns de nós até manifestamos desconforto quando uma programação familiar sai do nosso controle ou escapa da nossa agenda, ou quando algum membro da família ignora uma data que é importante para a família. Alguns até consideram que, quando isso acontece, quando alguém da família não considera a cultura do lar, a cultura dentro da família, as suas programações internas, alguns consideram este como sendo alguém que completamente não está atento ao valor da família. Assim são todas as famílias. Elas prezam por manter viva a cultura na qual está estabelecida. Agora, eu queria que você comigo parasse para perceber algo muito importante. A família de Deus, a família do povo de Deus também tem uma cultura. E diferentemente das nossas famílias, essa cultura estabelecida no meio do povo de Deus, ela é pelo próprio Deus ordenada e preservada. Diferente das nossas famílias, onde os eventos normalmente estão vinculados a acontecimentos, morte, nascimento de alguém, aniversário de alguém, como já disse, a cultura do povo de Deus, ela é ainda superior à cultura das nossas famílias, e ela tem ordenanças que o próprio Deus lhe dá. E esse mesmo Deus que dá ordenanças, ele preserva essas culturas ou essa cultura, esses costumes, para que eles possam, de geração em geração, serem perpetuados. Eu quero exemplificar isso da seguinte maneira. Quando nós lemos especialmente o Antigo Testamento, nós percebemos aquilo que podemos chamar de tradição oral. O que seria isso? São os ensinamentos, os princípios que foram transferidos de geração a geração para que seja preservada uma cultura. Essa cultura, portanto, como disse, ela é estabelecida por Deus. E o próprio Deus ordena que o seu povo guarde essa cultura. De que maneira, então, nós devemos observar essas verdades à luz do salmo que temos diante dos nossos olhos? O Salmo 122, embora tenha apenas um verso conhecido de todos nós,
o verso de número 1, e eu peço que você tenha a sua Bíblia aberta. Apesar de conhecermos muitas vezes apenas o verso 1, todo o salmo trata a respeito de um aspecto da cultura do povo de Deus. E, inclusive, devo lhe dizer que esse aspecto estabelecido por Deus, ele é um aspecto inegociável da cultura do povo de Deus. Primeiramente, pelo fato de que ele expressa a devoção do povo de Deus para com o Deus que estabeleceu a cultura. Em segundo lugar, porque esse salmo expressa o desejo da comunhão da família de Deus. A devoção a Deus e a comunhão que nós anseiamos ter uns com os outros. No Salmo de número 122, nós encontramos um grande contentamento, uma alegria externa, manifestada em sorrisos, em cânticos e em orações. Uma alegria e um contentamento revelada nos lábios, na face do povo de Deus, quando eles se dirigem para o lugar aonde o Senhor lhes convida a cultuar ao seu nome. E a respeito desse aspecto da cultura de Deus que quero me referir nessa noite, a cultura do ajuntamento do povo de Deus. Exatamente isso que fazemos nessa noite aqui. Por mais que nós talvez sejamos tendenciosos a pensar que nos reunimos na igreja por uma questão de cultura secular, ou porque geralmente no fim de semana nós temos um tempo mais livre, então por isso nós viemos ou nós vamos ao culto. Ou por mais que alguns imaginem que se reúnem com o povo de Deus por uma questão de cultura dentro da própria família. Os pais faziam assim, os avós faziam assim, e portanto eles também se submetem a isto. Por mais que pensemos a respeito dessa cultura do povo de Deus como sendo aspectos humanos, é fato que nós devemos notar que nós nos reunimos como povo de Deus, primeiro por uma ordenança que o Senhor nos dá, e segundo, porque Ele mesmo ordena isso para que seja preservado entre o povo de Deus a comunhão, o desenvolvimento da fé no meio do povo do Senhor. Quando nós olhamos para o Salmo 122, ainda observando ele de forma panorâmica, nós vamos notar que Davi alegra-se com o fato de que Deus havia concedido ao seu povo um lugar específico, um endereço fixo, aonde eles poderiam se reunir para cultuar ao Senhor, para que o nome do Senhor fosse continuamente exaltado. Deixe-me abrir um parêntese aqui para dizer algo muito importante para você. Algumas pessoas renegam o ajuntamento do povo de Deus e eles justificam da seguinte maneira: mas eu não preciso ir à igreja, eu posso cultuar na minha casa. Eu não preciso estar no culto, eu posso cultuar enquanto eu dirijo o meu carro. Eu posso trancar-me no meu quarto e fazer as minhas orações ao Senhor. Não restam dúvidas, irmãos, de que nas 3 interpretações da palavra culto, está incluso também o culto individual, o desenvolvimento pessoal da santificação, a adoração privada, a adoração revelada a Deus enquanto eu estou a sós, enquanto eu estou sozinho no meu quarto, no meu carro, na minha casa, a vida pessoal como culto. Mas é fato também que Deus ordena ao seu povo para que eles, reunidos como igreja do Senhor Jesus Cristo, eles prestem culto ao seu Deus. E é interessante você notar também que nessas 3 formas de entender culto, o culto solene como este que nós estamos,
o culto pessoal e o culto em família, nesses três aspectos do culto, a Bíblia nos revela de maneira abundante que o mais excelente deles é o culto aonde eu estou reunido com todo o povo do Senhor. A palavra do Senhor aos montes nos revela textos e textos que nos dão a entender que não há um culto mais sublime, um culto mais glorioso do que este, aonde Deus reúne pessoas de famílias diferentes, de descendências diferentes, de lares diferentes, tornando esse povo um único povo reunido para a sua adoração. É interessante nós notarmos também um outro equívoco que muitas pessoas pronunciam. Elas dizem assim: eu não vou à igreja, porque eu sou igreja do Senhor. Esse é um equívoco muito grande. Por quê? Porque a palavra do Senhor não se refere a ninguém individualmente como sendo igreja. Todas as vezes que ela fala a respeito da igreja, ela se refere à coletividade do povo de Deus. Tiago não é igreja sozinho. Tiago é igreja quando ele está reunido com todo o povo de Deus para cultuar a Deus. A isto aqui que estamos vivendo nessa noite, Deus chama de igreja, o ajuntamento do seu povo, a reunião dos santos, a assembleia dos redimidos. E é a respeito desse ajuntamento que o Salmo 122 vai tratar, da alegria do povo de Deus, quando eles estavam diante da oportunidade de estarem reunidos para cultuar ao Senhor. Esse salmo pode ser dividido em três partes. Eu peço que você note aí, por favor, em sua Bíblia. Primeiro, ele pode ter a primeira divisão no verso 1 e 2, aonde nós veremos a respeito da alegria com a qual o povo de Deus, de todas as tribos, subiam para o lugar da adoração para cultuar ao Senhor. Segundo, o verso 3 ao verso 5, aonde nós encontramos a referência ao amor que o povo de Deus deve nutrir pelo ajuntamento do povo de Deus. Terceiro, do verso 6 ao verso 9, onde observamos também o zelo do povo de Deus para com o lugar do ajuntamento. Eles tinham alegria, eles tinham amor e eles tinham zelo, o intento de preservar esta boa cultura. Quando nós lemos no Salmo 122 a palavra Jerusalém, você tem ela espalhada pelo Salmo, você tem ela no verso 2, no verso 3, você tem ela mais à frente, no verso de número 6, essa palavra Jerusalém, no nosso contexto hoje, deve ser entendida como uma expressão que se refere a todo o povo de Deus, a toda a nação de Deus espalhada em toda a terra. Nós iremos observar então esse primeiro quesito, a alegria pela adoração coletiva, ou solene, como costumamos chamar. Nós devemos notar a maneira gloriosa como as expressões do verso 1 tratam esse convite à adoração. Nós iremos observar no verso de número 1 que o texto diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, diferentemente dos primeiros livros do Antigo Testamento, como por exemplo no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e todos os demais, especialmente o Pentateuco, nos primeiros livros da Escritura Sagrada, o que era que acontecia? O povo de Deus erguia um tabernáculo. Ele era móvel. Depois que eles erguiam, quando eles recebiam de Deus a direção para sair dali, eles desmontavam aquele tabernáculo, caminhavam. E essa era uma rotina muito presente: construir, ou aliás, montar, adorar, desmontar, caminhar. Construir, montar,
adorar, desmontar e caminhar. Essa era uma prática muito comum no povo de Deus. Mas agora eles estão felizes porque Deus providenciou a eles um lugar fixo para a adoração. Ali naquele lugar havia agora um lugar aonde o povo de Deus poderia se encontrar, um lugar fixo, um endereço para a adoração. Eu quero que você note as possibilidades de tradução do verso de número 1. Ela tem pelo menos 3: alegrei-me quando me disseram, ou seja, alegrar-se ao receber o convite para estar cultuando ao Senhor. Alegrei-me com os que me disseram, ou seja, alegrar-se com aqueles que o convidam. E em terceiro, alegrei-me naqueles que me disseram. Do ponto de vista do pensamento de Davi, as três traduções eram muito importantes. Davi tanto se alegrava junto com aqueles que o convidavam para cultuar ao Senhor, como ele também se alegravam com a atitude daqueles que o convidavam, ou seja, ao ver a obediência daqueles irmãos. E também ele demonstrava um contentamento em alegrar-se naqueles que estavam o convidando para estar cultuando ao Senhor. Eu quero que você note agora o quão importante é o verso 1 e o verso 2 e a relação entre eles, porque a alegria do verso de número 1, agora no verso 2, ela será elevada à sua potência máxima. E de que maneira eu quero que você observe isso? Primeiro, o sentimento de alegria está posto no verso 1, agora no verso 2, o ápice da alegria, o cume do monte desse sentimento vem à tona, quando o texto diz: pararam os nossos pés em tuas portas, ó Jerusalém. Essas expressões são gloriosas. Um certo escritor do século XVIII diz que elas são, na verdade, expressões de cântico, um cântico de alegria, um contentamento por terem chegado no lugar da adoração. E eu peço que você note isso de maneira muito clara. O povo de Deus saíam de diversos lugares, as tribos estavam espalhadas por todos os lugares, e então eles vinham dos lugares mais distantes, dos lugares mais impensáveis, e naquele dia, naquela ocasião, se reunia em Jerusalém. Então, Jerusalém era uma cidade que antes de chegar a ela, eles passavam pelos montes que a cercavam, e de lá observavam a cidade de Jerusalém, e os seus corações eram possuídos de alegria, quando eles observavam que estavam se aproximando do lugar da adoração. E então o verso 2 é a narrativa de quando os pés deles cruzam os umbrais das portas da entrada da cidade, e eles cantam de felicidade, dizendo: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. A dor da caminhada, o cansaço da caminhada, a expectativa da partida era agora substituída pelo grande contentamento de chegar no lugar da adoração. Alegria, contentamento revelado por meio dessas expressões. E aqui nós devemos entender também que todo padecer da caminhada, que todo sofrimento às vezes daqueles que vinham dos lugares mais distantes, se tornava suportável diante da possibilidade de estarem chegando no lugar da adoração para cultuar ao Senhor. E é isso que é glorioso. O verso 4, por exemplo, irá nos dizer: para onde sobem as tribos, para render-te graça, para adorar ao Senhor, para cultuar a esse Deus glorioso e sublime. Então,
toda expectativa, todo o cansaço, todo o labor da caminhada era agora substituído por um sentimento de alegria. Algumas indagações a respeito das nossas vidas. Com que sentimento nós nos dirigimos ao culto? Qual é o sentimento dos nossos corações enquanto nos movemos para estar aqui? O que nos move, afinal? Será que nós saímos de casa dizendo assim: todo o pesar da semana será substituído pelo contentamento de estar na presença de Deus? Ou será que sair de casa para você é sempre um fardo? Que enquanto você veste suas vestes para estar aqui, você pragueja, dizendo: eu tenho que ir mais uma vez. Se eu pudesse, eu não iria. Ou será que nós saímos de casa com contentamento, e ao cruzarmos os umbrais daquela porta, cantamos o verso 2: pararam os nossos pés em tuas portas, ó Jerusalém. O povo de Deus aqui cantava de alegria com a possibilidade de chegar no lugar da adoração. O contentamento no coração, a alegria de que mesmo que a vida seja dura, como a caminhada aqui era difícil, que a semana tenha sido dolorosa, cheia de frustração e de tantas outras coisas, eu entender o fato de que aqui eu lançarei diante do Senhor os meus cuidados, as minhas angústias, e que Ele virá com um bálsamo por meio da sua palavra, refrigerando a minha vida, alegrando o meu ser, redirecionando o meu caminho. Com que sentimento nós nos dirigimos à casa do Senhor? Com que sentimento nós nos encontramos aqui? O povo de Deus, eles se alegravam enquanto caminhava para o lugar da adoração. Eu quero que você observe agora o verso 3 ao verso 5 comigo. Ele fala a respeito do zelo pelo ajuntamento. O amor revelado pelo ajuntamento do povo de Deus. Jerusalém aí, como você pode ver no verso 3, é descrita por meio de uma poesia. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos, para renderem graças ao Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Eu quero que você note, esses versos tratam de pelo menos 3 coisas. Primeiro, da beleza que há no momento em que o povo de Deus está reunido para cultuá-lo. Segundo, esses versos tratam também da beleza que há na disposição do coração do povo de Deus. Terceiro, trata da beleza suprema. São 3 níveis de beleza aqui retratado. A expressão poética aqui, Jerusalém, é como cidade compacta, é para tratar da estrutura da cidade de Jerusalém. Ela tem suas casas organizadas. A ideia, a palavra hebraica aqui para compacta é a mesma palavra para unida. Há uma beleza gloriosa na união da igreja. Há uma beleza indizível, indescritível, quando o povo de Deus se reúne para cultuar ao Senhor.
Há uma beleza também nessa disposição de cada crente de se reunir. Mas há uma beleza suprema, é o que diz o verso de número 5. A beleza retratada no verso de número 3 trata a respeito da cidade tendo suas casas unidas, organizadas. Eu me lembro que quando eu era noivo de Fernanda, eu vinha de Campina Grande, e eu voltava para Campina Grande, há um lugar ali, acho que vocês já passaram por lá, depois você passa de Lagoa de Dentro, você vai chegar em Campina Grande. É um lugar alto. De lá você vê a cidade de Campina Grande inteira. E é lindo aquilo ali. As casas alinhadas. As grandes construções separadas. Tudo no seu devido lugar. Essa imagem visual, porque isso aqui é um poema, então ele lança imagens visuais para nos trazer princípios espirituais. Jerusalém como cidade unida. E esse é um dos aspectos da beleza da igreja. Uma igreja unida. Uma igreja que tem uma beleza que se revela na disposição para a união. O verso 4 diz algo glorioso. Ele diz, porque convém. Sabe, irmãos? Por que um cristão vive unido aos seus outros irmãos? Porque convém. Por que nós nos reunimos para cultuar ao Senhor? Esse texto grita aos nossos ouvidos, convém a Israel agir assim. A palavra hebraica aqui para convém é a mesma palavra para retidão, correto. Porque é correto fazer isto. Logo em seguida, a beleza suprema da igreja está posta, o trono de Davi. Esta é uma referência ao Messias. Lá estão os tronos de Davi. A beleza da igreja, ela é sim pela união do corpo. Ela é também pela disposição do coração daqueles que querem viver unidos. Mas há um nível superior de beleza na igreja. Cristo está lá. Revelado por meio dos cânticos. Falando com a igreja por meio da pregação fiel do Evangelho. Eu quero que você entenda isso de uma vez por todas e não tenha mais dúvidas a respeito disso. Aqueles que sabem, eu relembro essa verdade. A igreja é o reino de Deus visível na terra. O mundo pode olhar para a igreja e dizer, ali está o reino de Deus. É o reino de Deus ao alcance dos olhos. Na igreja nós temos um rei sublime, Cristo Jesus. Ele rege a igreja, ele conduz a igreja. De que maneira, pastor, ele rege a igreja? Ora, por meio dos oficiais que ele vocaciona para o ministério. De que maneira esse rei é cultuado, é louvado? Por meio dos santos e remidos que ele congrega para adorá-lo na beleza da sua santidade. A beleza da igreja não é material, mas ela é espiritual. É uma beleza que se configura na presença de Cristo. De maneira que, se você já foi em algum lugar, aonde fala-se sobre tudo, mas ali não há o mediador cantado e anunciado em palavras, essa igreja
ela é desfavorecida de beleza espiritual. E não importa os templos suntuosos, glamurosos, que nós temos muitas vezes em nossas cidades, se Cristo não está ali, não há beleza. Nós cantamos aqui hinos gloriosos que falam a respeito de Cristo Jesus. Que maravilha, o coral cantando com afinação, com beleza, anunciando o Redentor sublime. Isto é a beleza da igreja. E se Cristo não estiver nela, ela é feia. Não importa a sua aparência. Se Cristo não estiver, ela não tem beleza. Por último, do verso 6 ao verso 9, o amor para com a igreja, revelado por meio de Atos. Observe o verso 6. Ele fala a respeito do desejo que nós devemos nutrir pelo bem-estar da igreja. Sabe, irmãos, de que maneira nós temos cooperado para que haja o bem-estar da igreja, para que ela vá bem. Eu nunca ouvi, olha que eu tenho meses de pastor, meses, eu fui ordenado em dezembro, vou fazer 1 ano ainda, mas nessa minha longa carreira como pastor, esse curto tempo, eu nunca ouvi tanto as pessoas terem uma porção de críticas a fazer à igreja. E o que me impressiona é que as pessoas não têm sequer um filtro, se sentem à vontade para fazer todas as críticas que pensam que pode fazer, não pensando que estão se referindo à noiva de Cristo Jesus. Alguns chegam até a dizer aquela frase absolutamente incoerente: eu amo a Deus, mas não gosto da igreja. É a mesma coisa de dizer: pastor Julimar, eu te amo, mas eu não gosto da sua esposa. Quem não ama a igreja, não ama aquela por quem Cristo deu a sua vida. Quando não amamos a igreja, nós não amamos o povo por quem Cristo se entregou na cruz. E o desejo no verso 6 aqui é que tudo caminhe bem com a igreja. Eu devo trabalhar por isso. Eu devo me dedicar a isso. No verso 7, estão as orações pelas autoridades. O desejo que os presbíteros caminhem bem, que os diáconos caminhem bem, que os líderes da igreja prosperem. As expressões aqui indicando a motivação que deve existir em cada crente de orar pelos líderes da igreja. No verso 8, a oração pela comunhão da igreja. Cooperação ativa para que haja comunhão. E o verso 9 encerra com mais um pedido de que a igreja caminhe bem. Eu vou caminhar para o fim, minha voz já me disse que eu devo encerrar. Você tem orado pela igreja? Você lembra de orar pela igreja? Ela faz parte da sua agenda de oração? Você tem orado pelo seu pastor, pelos presbíteros da igreja? Você tem feito isso?
Você tem pedido a Deus que a sua igreja caminhe melhor a cada dia? Ou nós nos incluímos entre aqueles que julgam cada ato da igreja, cada momento da igreja? Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das coisas maravilhosas que a reforma protestante nos trouxe foi um entendimento glorioso a respeito da igreja. Calvino, por exemplo, dizia assim: a igreja é mãe do povo de Deus. Que expressão fantástica! Ele estava corretíssimo. Na igreja ocorre o novo nascimento. Essa mãe que nos gera, aonde nela também nós damos os nossos primeiros passos na fé. Ela vai nos alimentando com o leite da palavra. Nós vamos crescendo, novos convertidos. Vamos crescendo, a igreja vai acompanhando o nosso crescimento. Daqui a pouco, a igreja, no contexto dela, nós somos reconhecidos como alguém que tem uma habilidade específica, ou no contexto dela, nós somos inseridos na liderança. Essa mesma igreja agora, ela nos abraça, nos ensinando a vida madura. No contexto da igreja, encontra-se alguém para casar. É no contexto da igreja onde nós casamos, somos conduzidos até a volta do Senhor. Os nossos filhos ficam na nossa partida, e a igreja haverá de cuidar deles também. Às vezes, ingratos como somos, nos apartamos da igreja, e essa mãe gloriosa pacientemente nos espera, até que voltamos a ela, e ela nos recebe. Eu quero encerrar com isso. Como é que está a sua igreja? Como está? Você gostaria que ela fosse maior? Melhor localizada? Você gostaria que ela fosse mais rica? Como está a sua igreja? Será que você entende que ela é composta por todos aqueles que estão reunidos pela mesma fé em Cristo Jesus? Pais que me ouvem aqui, você tem tido cuidado de fazer com que seus filhos amem a igreja? Ou você, quando está na hora da refeição, faz diante dos seus filhos inúmeras críticas à igreja, fazendo com que os seus filhos tenham ressalvas e ressalvas à igreja? E aí eles chegam na idade de adolescente e dizem: eu não quero ir para a igreja, tudo que papai falava da igreja. Você tem ensinado os seus filhos a amar, não as paredes aqui, mas esse ajuntamento? Ou você diz ao seu filho, no domingo à noite, no domingo pela manhã, no dia de culto, você diz: olha, se você não quiser ir, tem videogame aí, vai passear, faz alguma coisa. Ou você diz a ele o quão é importante estar reunido com o povo de Deus para cultuar. Irmãos, a palavra de Deus grita a nós nessa noite: não há nada mais importante no povo de Deus do que estar reunido para celebrar ao Senhor.
você tem cooperado para que essa igreja seja unida, sabe? Unida. Para que não haja diferenças entre nós. Ou você diz assim: aquele ali é o meu grupo, porque nós lemos mais, nós somos universitários ou estamos fazendo pós-graduação. Ou você diz: aquele ali é o meu grupo, o grupo das pessoas que não têm nenhuma condição. Ou aquele é o grupo das pessoas que se vestem melhor, que vivem melhor. Que pecado terrível! Dividir a igreja de Cristo por questões intelectuais, sociais, ou sejam elas quais forem. O apóstolo Paulo, quando se dirigiu aos coríntios, ele disse: vocês estão dividindo o que Cristo uniu com seu sangue. Igreja é isto. Cristo, com seu sacrifício, reúne pessoas de famílias diferentes, de países diferentes, de condições financeiras diferentes, tornando todos um único povo para a sua glória. E não há nada que possa separá-los. A minha mãe era uma mulher muito simples. Ela criou a nós, os 5 filhos, sozinha. Eu me lembro que na sexta-feira, ela dizia: meus filhos, se preparem, porque domingo nós vamos para a igreja. E ela ia criando aquela expectativa. Ela trabalhava o dia todo. No sábado à noite ela preparava o almoço do domingo. Que alegria! Ela não criava expectativa para mais nada a não ser, quando voltávamos 5 quilômetros voltando para casa, chegávamos em casa, ela dizia: domingo tem novamente. Preparem os seus corações. Eu sei que você, cristão mais antigo, sabe do que eu estou falando. Do tempo em que nós não tínhamos condição financeiras de ir à igreja de carro, de ônibus, mas não encontrávamos um empecilho que nos fizesse nos afastar de chegar no lugar da adoração. Pastor, qual é o seu objetivo? Despertar o seu amor pela sua igreja, o seu prazer pela sua igreja, e que nesse aniversário você seja lembrado exatamente disso. Há uma grande família do povo de Deus, você faz parte dela, portanto, como família devemos caminhar unidos. Vamos ficar de pé, vamos ao Senhor em oração. Que Deus abençoe. Amados irmãos, nós agradecemos a Deus por esta palavra maravilhosa e convidamos a todos para amanhã, às 9h da manhã, o pastor Tiago vai estar também trazendo o estudo pela manhã. Infelizmente, ele não poderá estar aqui no domingo à noite, porque, como eu disse, amanhã a terceira igreja estará agradecendo a Deus pela vida do seu pastor, 1 ano lá na igreja, e aí amanhã à noite ele tem que estar lá pregando, vai ter um bolo, os comes e bebes, a igreja vai fazer. Que bonito isso, ver, viu, Tiago, lá na sua igreja, a igreja preparar isso para você, não é? Que a gente se sente bem, não é? A gente se sente carinhosamente abençoado quando isso acontece conosco no ministério. Então, eu vou estar pregando amanhã à noite no encerramento dessa conferência, vamos dizer assim,
de aniversário da nossa igreja. Eu quero convidar agora os presbíteros, ao reverendo Gessé, a todos, pastor Luiz, para que nós possamos nesse momento orar, não é? Ficar aqui e entregar nas mãos do reverendo Gessé o título de pastor emérito. Está aqui, irmãos, o título de pastor emérito. A Igreja Presbiteriana de Pombal concede o título de pastor emérito ao reverendo Gessé Silva pelo amor, zelo, dedicação, seu espírito culto, sua retidão moral e largos serviços prestados à causa de Cristo. Conselho de Pombal, reverendo Jolimar, reverendo Luiz, presbítero Josenildo, presbítero Josinaldo, presbítero Gilson, presbítero João Bosco, presbítero Moisés e presbítero Antônio. Pombal, 4 de agosto de 2018. Deus abençoe a vida, não é? Do reverendo Gessé, agora depois de jubilado, mas o conselho da igreja se alegra, a assembleia da igreja votou e nós, indicado pelo conselho, o seu nome, receber esse título, reverendo Gessé. Que Deus continue te abençoando, né? Mais do que merecido, a honradez pelos serviços prestados à obra do Senhor. Você não fez nada para homens, você não fez nada para a sua glória, mas diante da pregação que nós ouvimos nesta noite, você teve prazer de estar na casa de Deus quando foi chamado, convocado ao serviço, quanto pastor e quanto servo de Deus, e mais do que justo que você receba em vida esta singela lembrança, não é? E receber esse privilégio também, que é uma bênção, de ser pastor emérito desta igreja. Nós vamos orar, não é? Depois eu convido a todos para dar os parabéns aqui ao reverendo Gessé. Senhor, nós te louvamos nesta noite, em São Domingos, a igreja de Betel, em Buraninha, Águas Belas, toda aquela região. Nós nos alegramos porque o Senhor permite nessa noite estarmos com Ele aqui, ao nosso lado, para entregar esta placa, esse título a Ele de presbítero emérito, dado pela Assembleia desta igreja. Ó Deus, rogamos que o Senhor continue a abençoá-lo, sua esposa lhe dando saúde, aos seus filhos, à sua família, que os seus dias sejam multiplicados, sendo cuidado pelo Senhor. Muito obrigado a Deus, porque tudo que Ele fez para o Senhor, e que o Senhor continue abençoando. Esta é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, reverendo, a sua vida. Receba o nosso abraço aqui em nome da igreja, né, presbiteriana de Pombal, nesse título que foi lhe estendido. Aproveitando aqui que os irmãos, né, estão dando aqui um abraço ao pastor Gessé, queremos agradecer. Estamos chegando ao momento final do culto desta noite. Agradecer a todos que nos visitam nesta noite. Nós temos aqui alguns irmãos das nossas congregações. Pode sentar após falar com o pastor Gessé. Nós temos o reverendo Luiz, né, pastor lá na congregação de Paulista. Os irmãos de Paulista, se põem de pé aí, se colocam de pé, todos os irmãos que vieram de Paulista, está aqui, né, os irmãos aqui, outros atrás, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, irmãos, pastor Luiz, Deus abençoe. Vejo aqui os meus irmãos, também conduzido pelo presbítero Zaqueu, a congregação de Águas Belas. Fica em pé aí, a congregação de Águas Belas está aqui também. Sejam bem-vindos. Amém, Deus abençoe. Também vejo a nossa congregação de São Domingos. Fica de pé aí os irmãos de São Domingos. Está aí. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esses irmãos de Buraninha, Igreja Presbiteriana, vejo também os irmãos de Buraninha, fiquem em pé. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu vou dizer acompanhado também pelo presbítero Rubens, não é? Se nós formos sentar com Rubens
e Zaqueu para falar, né, dos tempos que era escuro e ia para a igreja, eu acho que eles têm umas histórias para contar, né? Sem falar naquela região que virava um rio, para chegar na igreja tinha que ir de barco, né? Então nós agradecemos estas congregações agora, né, faz parte do mesmo corpo, é a igreja do Senhor, a igreja presbiteriana de Pombal, né, para aqueles que não sabiam. Então nós estivemos domingo passado lá, foi uma bênção, passamos o dia com os irmãos, vamos uma vez por mês lá, e nos alegra muito tê-los aqui nessa noite de gratidão a Deus. Aos amigos aqui de Pombal, ou de outras igrejas evangélicas, ou também católicos, amigos, levanta a sua mão também, fica de pé se você quiser, não tem a cerimônia, para a gente conhecer você. Alguém que está nos visitando, levante a mão, temos ali, não é? Temos ali também. Vamos dizer à igreja: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Contamos com você, estendemos o convite para amanhã às 9 da manhã e também às 18h30, 6h30, nós estaremos aqui adorando e encerrando então esses momentos de gratidão a Deus. Convido a todos a ficarmos de pé e também queremos dizer a vocês que após o pastor Tiago e eu ficarmos à porta para falar com você, o conselho da igreja está oferecendo aqui no salão anexo um lanche, né? Então os irmãos das congregações, a todos os amigos visitantes são convidados para comer um bolo, um cachorro quente, né? Então, após a oração e a bênção, o pastor Tiago e eu vamos estar ali falando com vocês, e depois você pode se dirigir aqui ao lado para termos esse momento de fotos, de confraternização. Amém? Então vamos orar. Pai, a nossa gratidão pela noite maravilhosa, em que o mais importante é que o Teu nome foi exaltado, glorificado e honrado em todos os atos deste culto. A nossa gratidão também por todos estes que o Senhor trouxe a esta casa, para sair daqui abençoados pela Tua palavra. Leva-nos em paz aos nossos lares, a todos aqueles que vieram de Pombal, visitantes, aqueles que vieram das congregações, que o Senhor os leve em paz até seus lugares, sua cidade, sua casa, e que amanhã, no dia do Senhor, possam também louvar com alegria de poder ir à casa do Senhor servi-lo. Nós assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Receber a bênção. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Teu Espírito Santo, que seja sobre todos vós, sobre a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Sente aí só um segundo, esperar os pastores falar com você.